o mais religioso dos sentimentos. Uma das características da fé cristã é a gratidão a Deus. Gratidão é o sentimento de reconhecimento. Nós fomos chamados para formar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Somos filhos de Deus. Foi o que Cristo conquistou para todos aqueles que creem em seu nome. Somos a plenitude de Cristo e receberemos como herança um reino eterno e a imortalidade na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu diria, como estamos vivendo tendo conhecimento de Deus? Deus se revelou e se revela por meio da Bíblia Sagrada e também por meio das coisas que foram criadas. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja que estava em Roma, no capítulo 1, versículo 20, ele diz que os atributos invisíveis de Deus claramente se revelam por meio de todas as coisas que ele criou, e que não haverá desculpa para aqueles que dirão que não conheceram Deus, não entenderam o que Deus desejava. E ele então prossegue naquilo que ele estava escrevendo. Então a Bíblia, ela acaba enfaticamente condenando o fato da ausência de reconhecimento e da gratidão a Deus. Por quê? Quando há ausência de gratidão ou reconhecimento, o que entra na mente é a nulidade ou a futilidade dos raciocínios. O que o apóstolo Paulo afirma em suas palavras no capítulo 1, versículo 21 da carta escrita aos Romanos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, nem foram gratos. E ele prossegue. Por causa disso, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feitos segundo a semelhança de homem mortal, e se entregaram às impurezas carnais, às paixões sexuais. Porque a ausência de gratidão é um sentimento mais que perverso, inclusive entre humanos. Por isso que a Bíblia, ela ensina, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação de graça, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Dediquem à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Existem muitos motivos para persistirem em nós o sentimento de gratidão. Como eu agradeço a Deus por ter existido. Este universo tão grande, tão vasto, eu existo. Você existe. Isso é motivo de gratidão a Deus, porque muitos não tiveram o direito de existir. Por meio da ciência ou por meio de qualquer outro método, homens e mulheres têm agido como deuses, decidindo se vai viver ou se não vai viver, se vai existir ou se não vai existir, impedindo o direito de nascer. Mas pela interferência de Deus, nós existimos. Existimos
e fomos resgatados por nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão é um sentimento que nos leva a pensar no que Deus fez por nós. Pois a morte de Cristo na cruz proporcionou uma nova vida e um futuro sem precedente. Por que um futuro sem precedente? Porque nós seremos, por meio de Cristo, transformados em seres imortais, como o próprio Cristo. E a palavra de Deus prossegue ali, na carta escrita aos Gálatas, quando a Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois por meio de Cristo, vocês foram batizados, se revestiram de Cristo, então todas as diferenças perante Deus caíram, seja de raça, seja do que for, seja de gênero, homem ou mulher, porque todos agora são um em Cristo, são filhos de Deus. E a Bíblia prossegue, ela avança de uma forma bem mais sólida, e ela diz assim: olha, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Por isso, deem graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz, quando Ele nos concedeu o perdão de nossos pecados. Desde agora, você que está me ouvindo, nós participamos das coisas eternas, a mesma herança de Abraão, ou seja, Cristo, através da nossa aceitação, da nossa crença em Cristo, através do batismo convicto da fé em Cristo, conforme a Escritura Sagrada ensina, Jesus nos conduziu a uma linhagem santa, como descendentes de Abraão. Este homem que formou a linhagem daqueles que serviram a Deus até Jesus Cristo, e pela fé em Cristo, nós somos o Israel espiritual. Então nós somos participantes das coisas eternas, a mesma herança de Abraão, de Moisés, Elias, assim como dos profetas, dos apóstolos, e co-herdeiros com Cristo. Como seremos gratos por tudo que Cristo fez? O salmista, ele disse: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus misericordioso. Isso está no Salmo 116, versículo 5 em diante. Que darei eu por todos os benefícios que me tem feito? O que eu farei? O salmista não encontrava nada que pudesse retribuir. Ele disse: mas eu tomarei o cálice da salvação. Eu aceito aquilo que Deus fez por mim. Aceito a salvação que foi proposta a mim e invocarei o nome do Senhor. Anunciarei o nome do Senhor. A gratidão é o mais religioso dos sentimentos. O Salmo 100, a partir do versículo 1, diz: aclamem o Senhor com todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na presença de Deus com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é nosso Deus. E nós pertencemos a Ele, somos seu povo, seu rebanho. Entre por suas portas com ações de graças, por seus átrios
átrios com louvor, deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e sua fidelidade permanece de geração em geração. Tudo aqui é uma expressão de gratidão a Deus. Mas a maioria das pessoas perdeu a noção do que é se apresentar diante de Deus. A semelhança de Israel. Quando a Arca da Aliança foi retirada do templo, ir ao templo não era mais um encontro com Deus. Eles perderam o respeito pelo lugar sagrado. Entretanto, a presença de Deus continua sendo manifesta aos verdadeiros adoradores. Nós não temos aqui a Arca da Aliança, mas nós temos a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Não estamos vendo o Supremo Deus invisível, mas Ele se comunica conosco e nós temos a sua presença, a presença de Deus. Diante da Arca da Aliança, onde estava guardada as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, quem não eram os verdadeiros adoradores morriam. Isso quer dizer que o nosso comportamento perante Deus pode ser bênção ou maldição. Os anjos, os querubins, viram e entenderam o que Jesus Cristo fez para salvar os seres humanos e para conceder a eles a imortalidade. Eles eram gratos e são gratos e adoravam a Deus, dizendo, por esta causa de salvação da raça humana. Na sua adoração eles diziam, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Eles, os anjos, os querubins, aqueles seres eternos se prostravam com o rosto diante do trono e adoravam a Deus, dizendo amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. A vida deve ser um manifesto de gratidão por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus é. Vejam bem, a nossa vida, nossos atos, deve ser de contínua gratidão por tudo aquilo que Deus fez em nosso favor e por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus representa. Através do profeta Isaías, ele disse, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, disse Deus, e dos teus pecados já não me lembro. E o profeta prossegue dizendo, naquele dia, diz, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, ainda que o Senhor ia me castigar pelos meus pecados, pelas minha desobediência, mas o Senhor retirou o seu castigo e me buscou e me salvou para o seu reino. Diante destas palavras que nós trouxemos até aqui, a cruz de Cristo deve ser o ponto alto da nossa gratidão. Na cruz, Jesus disse ao suplicante, aquele que estava ao lado de Cristo, em verdade garanto hoje que estarás comigo no paraíso. Jesus concedeu o perdão porque Ele é misericordioso. E o perdão de Cristo restaura
tudo que foi perdido ao longo da nossa existência. A gratidão é o reconhecimento que somente a misericórdia permite alcançar os objetivos do livramento. Não é porque nós somos capazes. Quanto a nós fomos comprados por um preço muito alto. Por isso a Bíblia diz: glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, ou seja, na vossa maneira de ser, os quais pertencem a Deus. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está nos céus e sujeitou todas as coisas a Ele. Cristo é a cabeça e nós somos a plenitude do corpo de Cristo. Isso expressa uma glorificação de grande magnitude, posto que nenhum anjo, por mais exaltado que ele seja, jamais foi chamado de filho ou de plenitude de Cristo. E nós fomos chamados de filhos. E a plenitude do corpo de Cristo. Fomos chamados, fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ele seja o primeiro. Entre nós fomos chamados de irmãos de Cristo. Você parou para pensar isto? Você parou para pensar sobre isto? E a Bíblia Sagrada prossegue dizendo que Ele nos chamou e nos glorificou para que nós pudéssemos entrar para a eternidade. Aqueles que creem são transformados conforme a imagem de Cristo. Serão elevados muito acima de todos os seres criados. Essas palavras que proclamamos aqui, conclamando a gratidão e ao reconhecimento ao nosso Deus. Deus disse: com amor leal, eterno, te amei, te chamei e te busquei para mim. Portanto, diz a palavra do Senhor, transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Somos o corpo de Cristo em sua plenitude. Nós somos filhos de Deus pela conquista de Cristo. Seremos elevados a condições de seres imortais para viver toda a eternidade. Sabe por quê? Porque Deus disse: com amor leal e eterno eu te amei. Transborde-se de ações de graça para a glória de Deus. Reconheça Deus na tua existência e Ele te conduzirá à eternidade.